Prólogo. São Francisco, primavera de 1995. O promotor público Carl Andrews estava furioso. Que raio se passa aqui? Perguntou. Temos 3 médicas vivendo juntas e trabalhando no mesmo hospital. Uma delas quase consegue fechar um hospital inteiro. A segunda mata um doente por $1 milhão e a terceira é assassinada. Interrompeu-se para tomar fôlego. E todas são mulheres. 3 malditas médicas. A comunicação social as trata como celebridades. São vistas em todos os canais. Os 60 Minutos mostrou um programa sobre elas. Barbara Walters fez um especial sobre elas. Não consigo pegar em um jornal ou revista sem ver a fotografia ou ler artigos sobre elas. O 2-to-1 de Hollywood vai fazer um filme sobre elas e transformar as vagabundas em espécie de heroínas. Não me espantava nada que o governo pusesse a cara delas em selos de correio, tal como Presley. Ora, valha-me Deus, eu não suporto isso. Deu um murro na fotografia da mulher da capa de uma revista Time. A legenda dizia: Doutora Paige Taylor, anjo da misericórdia ou discípula do demônio? Doutora Paige Taylor, disse o promotor público, cheio de asco. Voltou-se para Gus Venable, o seu melhor advogado de acusação. Vou lhe entregar este caso, Gus. Quero uma condenação. Assassinato de 1º grau. Câmara de Gás. Não se preocupe, disse Gus Venable baixinho. Eu tratarei disso. Sentado na sala do tribunal, olhando para a doutora Paige Taylor, Gus Venable pensou, ela é a prova de júri. Depois sorriu. Ninguém é a prova de júri. Era alta e esbelta, com penetrantes olhos castanhos num rosto pálido. Um observador desinteressado tê-la-ia considerado uma mulher atraente. Outro, mais atento, teria notado algo mais, que todas as diferentes fases da sua vida coexistiam nela. Notava-se a alegria da infância, sobreposta pela incerteza tímida da adolescência, e a sabedoria e dor da mulher adulta. Exibia um aspecto inocente. É o tipo de garota, pensou cinicamente Gus Venable, que um homem apresentaria com orgulho à mãe, se a mãe apreciasse assassinas a sangue frio. Notava-se um ar longínquo, quase misterioso, nos seus olhos, um olhar que dizia que a doutora Paige Taylor, bem lá no íntimo, tinha se retirado para um lugar diferente, numa época diferente, longe da fria e asséptica sala de tribunal onde estava encurralada. O julgamento tinha lugar no velho Palácio da Justiça de São Francisco, na Bryant Street. O edifício que albergava o Tribunal Superior e a cadeia municipal era uma construção de mau aspecto, com 7 andares e feito de blocos quadrados de pedra cinzenta. Os visitantes do tribunal tinham de passar por postos de segurança eletrônicos. Em cima, no 3º andar, encontrava-se o Tribunal Superior. Na sala 121, onde se julgavam os assassinos, a cadeira do juiz estava encostada à parede traseira, com uma bandeira americana como pano de fundo. À esquerda da cadeira encontrava-se a bancada do júri e ao centro
estavam duas mesas separadas por uma passagem, uma para o advogado de acusação e a outra para o advogado de defesa. A sala do tribunal estava repleta de jornalistas e do tipo de espectadores amantes de acidentes de aviação fatais e de julgamentos por assassinato. Relativamente aos julgamentos por assassinato, este era espetacular. Gus Venable, o advogado de acusação, era por si só um espetáculo. Era um homem gordo, muito gordo, de cabelo grisalho comprido e com os modos característicos de um fazendeiro do sul. Nunca esteve no sul. Exibia um ar desgrenhado, mas o cérebro de um computador. A sua marca registrada, quer no verão, quer no inverno, era um terno branco, com uma camisa antiquada de colarinho engomado. O advogado de Page Taylor, Alan Penn, era o oposto de Venable, um tubarão compacto e enérgico, que criou a fama de conseguir a absolvição para os seus clientes. Os dois homens já tinham se enfrentado antes e o relacionamento entre eles era de respeito relutante e desconfiança total. Para surpresa de Venable, Alan Penn tinha ido visitá-lo uma semana antes de o julgamento ter início. Vim aqui para te fazer um favor, Gus. Cuidado com os advogados de defesa que levam presentes. O que é que tem em mente, Alan? Ouve com atenção. Ainda não discuti isso com a minha cliente, mas supõe apenas que consigo persuadi-la a confessar-se culpada para reduzir a pena e poupar ao Estado o custo de um julgamento. Está me pedindo para negociar? Sim. Gus Venable dirigiu-se à secretária para procurar algo. Não encontro o raio do meu calendário. Sabe que dia é hoje? 1 de junho. Por quê? Por um minuto pensei que já estávamos no Natal ou não me pediria tal presente. Gus, Venable inclinou-se na cadeira. Sabe, Alan, normalmente eu me sentiria inclinado a concordar com você. Para dizer a verdade, neste preciso momento gostaria de estar no Alasca pescando, mas a resposta é não. Você está defendendo uma assassina a sangue frio que por dinheiro matou um doente indefeso. Vou exigir a pena de morte. Penso que ela é inocente, Venable soltou uma enorme gargalhada. Não, não pensa nada. E ninguém mais pensa assim. Este é um caso de abrir e fechar. A sua cliente é tão culpada quanto Caim. Só será quando o júri o decidir, Gus. Decidi-lo-á. Fez uma pausa. Decidi-lo-á. Depois de Alan Penn ter saído, Gus Venable sentou-se pensando na conversa. A visita de Penn era sinal de fraqueza. Penn sabia que não tinha chance de ganhar o julgamento. Gus Venable pensou nas provas irrefutáveis que possuía e nas testemunhas que iria chamar e sentiu-se satisfeito. Não havia qualquer dúvida. A doutora Page Taylor iria para a Câmara de Gás. Não foi fácil escolher o júri. O caso tinha ocupado as primeiras páginas durante meses. O sangue frio da assassina havia desencadeado uma onda de fúria. A juíza era Vanessa Young, uma inflexível e brilhante jurista negra que, segundo constava, era a próxima indicada para o Tribunal Supremo dos Estados Unidos. Sabia-se que era pouco tolerante com os advogados e temperamental. Havia um adágio entre os advogados de São Francisco. Se o cliente é culpado e pretende pedir clemência,
fique afastado da sala de tribunal da juíza Young. No dia anterior ao início do julgamento, a juíza Young chamou os 2 advogados ao seu gabinete. Senhores, vamos estabelecer algumas regras básicas. Devido à grave natureza deste caso, estou disposta a fazer determinadas concessões para que a ré obtenha um julgamento justo. Mas aviso-os de que não podem aproveitar-se disso. Entenderam bem? Sim, meritíssima. Sim, meritíssima. Gus Venable estava terminando o discurso de abertura. E assim, senhores jurados, o Estado irá provar, sim, provar sem a mínima dúvida, que a doutora Paige Taylor matou seu doente John Cronin. E não só cometeu o assassinato, mas fê-lo por dinheiro, muito dinheiro. Matou John Cronin por $1 milhão. Acredito que depois de considerarem todas as provas, não vos será difícil declarar a doutora Paige Taylor culpada de assassinato em primeiro grau. Obrigado. O júri ficou silencioso, imóvel, mas na expectativa. Gus Venable voltou-se para a juíza. Meritíssima, se me permitir, gostaria de chamar Gary Williams como primeira testemunha de acusação. Após o juramento da testemunha, o advogado perguntou: você é funcionário do embarcadero County Hospital? Sim, sou. Estava trabalhando na ala 3 quando John Cronin deu a entrada no ano passado? Sim. Pode nos dizer quem era o médico encarregado deste caso? A doutora Taylor. Como descreveria o relacionamento entre a doutora Taylor e John Cronin? Protesto. Alan Penn levantou-se. Ele está obrigando a testemunha a tirar conclusões. Concedido. Permita-me que pergunte de outra maneira. Alguma vez ouviu qualquer conversa entre a doutora Taylor e John Cronin? Certamente não pude evitar. Trabalhei sempre nesta ala. Pode descrever estas conversas como amigáveis? Não, senhor. Verdade? Por que diz isso? Bem, lembro-me que no primeiro dia em que o Sr. Cronin deu a entrada e a doutora Taylor começou a examiná-lo, ele lhe disse, hesitou. Não sei se posso repetir a linguagem. Continue, Sr. Williams. Penso que não há crianças nesta sala de tribunal. Bem, ele disse que tirasse a merda das mãos dela de cima dele. Ele disse isso à doutora Taylor? Sim, senhor. Por favor, diga ao tribunal tudo o que ouviu. Ouviu. Bem, ele a tratava sempre por aquela vadia. Não queria que ela se aproximasse dele. Sempre que entrava no quarto dizia-lhe coisas como: aqui vem de novo aquela vadia, ou digam àquela vadia para me deixar em paz. E por que é que não me mandam um verdadeiro médico? Gus Venable fez uma pausa a fim de olhar para onde a doutora Taylor estava sentada. Os olhos dos jurados seguiram-no. Venable abanou a cabeça como se tivesse ficado triste. E em seguida voltou-se novamente para a testemunha. Parecia-lhe que o Sr. Cronin era uma pessoa que queria dar $1 milhão à doutora Taylor. Alan Penn levantou-se de novo. Protesto. Mais uma vez ele está pedindo uma opinião. A juíza Young respondeu. Rejeitado. A testemunha pode responder à pergunta. Alan Penn olhou para Paige Taylor e voltou a sentar-se. Diabos, não. Ele a odiava. O Dr. Arthur Kane estava no banco das testemunhas.
Gus Venable disse: Dr. Kane, o senhor era o médico de plantão quando se descobriu que John Cronin tinha sido olhou para a juiz Young, morto com insulina por via intravenosa, está correto? Sim. E, subsequentemente, o senhor descobriu que a médica era a responsável, correto? Dr. Kane, vou mostrar-lhe a certidão de óbito do hospital, assinada pela doutora Taylor. Pegou numa folha de papel e entregou-a a Kane. Por favor, leia em voz alta. Kane começou a ler. John Cronin, causa da morte. Parada respiratória ocorreu como resultado de um infarto do miocárdio originado por uma embolia pulmonar. E em linguagem corrente, o relatório diz que o doente morreu de ataque cardíaco. E o papel está assinado pela doutora Taylor? Sim. Dr. Kane, foi essa a verdadeira causa de morte de John Cronin? Não. A injeção de insulina foi a causa da morte. Então a doutora Taylor administrou uma dose fatal de insulina e depois falsificou o relatório? Sim. E o senhor comunicou ao Dr. Wallace, administrador do hospital, que, por sua vez, alertou as autoridades. Sim, julguei ser o meu dever. A voz soou indignada. Sou médico, não acredito ser possível tirar a vida de outro ser humano, qualquer que seja a circunstância. A testemunha seguinte foi a viúva de John Cronin. Hazel Cronin era quase quarentona, de cabelos cor de fogo e um corpo voluptuoso que o vestido preto não conseguia dissimular. Gus Venable disse: sei o quão doloroso isto deve ser para você, senhora Cronin, mas tenho de lhe pedir que descreva ao júri o seu relacionamento com o seu falecido marido. A viúva Cronin limpou os olhos com um enorme lenço rendado. Era um homem maravilhoso. Dizia muitas vezes que eu lhe tinha dado a única e verdadeira alegria que ele jamais sentira. Quantos anos esteve casada com John Cronin? 2 anos, mas John dizia sempre que eram como 2 anos no paraíso. Senhora Cronin, o seu marido alguma vez lhe falou da doutora Taylor? Que grande médica ele pensava que ela era? Ou como ela tinha-lhe sido prestável? Ou o quanto gostava dela? Ele nunca falou dela. Nunca? Nunca. Alguma vez John disse que iria retirar você e aos seus irmãos do testamento? Absolutamente não. Ele era o homem mais generoso do mundo. Dizia-me sempre que não havia nada que eu não pudesse ter e que quando morresse, soluçou, que quando morresse eu seria uma mulher rica e não conseguiu continuar. A juíza Young interveio. Faremos um intervalo de 15 minutos. Sentado no fundo da sala de tribunal, encontrava-se Jason Curtis, cheio de fúria. Não acreditava no que as testemunhas estavam dizendo sobre Paige. Trata-se da mulher que eu amo, pensou, a mulher com quem vou casar. Logo após a prisão de Paige, Jason Curtis foi visitá-la à cadeia. Vamos lutar, garantiu-lhe. Vou lhe arranjar o melhor advogado criminal do país. Veio-lhe imediatamente em nome à memória Alan Penn. Jason foi visitá-lo. Tenho seguido o caso através dos jornais, disse Penn. A imprensa já a julgou e condenou pelo assassinato de John Cronin, a troco de um punhado de notas. E mais, ela admite que o matou. Eu a conheço, disse-lhe Jason Curtis. Acredite-me, em hipótese alguma, Paige faria o que fez por dinheiro.
Uma vez que ela admite que o matou, disse Penn, então estamos lidando com um caso de eutanásia. As mortes misericordiosas são contra a lei na Califórnia, como na maioria dos estados, mas há muitos sentimentos confusos sobre isso. Posso arranjar um caso muito bom sobre Florence Nightingale, que ouvia uma voz superior e todas essas drogas. Mas a questão é que a sua querida senhora matou um doente que lhe deixou $1 milhão em testamento. O que é que surgiu primeiro, a galinha ou o ovo? Ela soube do milhão antes de o matar ou depois? Paige nada sabia acerca do dinheiro, disse Jason com firmeza. A voz de Penn não era condenadora. Certo. Foi apenas uma coincidência feliz. O promotor público apela por assassinato em primeiro grau e quer a sentença de morte. Aceita este caso? Penn hesitou. Era óbvio que Jason Curtis acreditava na doutora Page. Tal como Sansão acreditou em Dalila, olhou para Jason e pensou: será que o desgraçado, aquele patife, cortou o cabelo sem saber? Jason esperava uma resposta. Aceito, desde que saiba que é um caso complicado. Vai ser difícil ganhar. A afirmação de Alan Penn acabou por ser demasiado otimista. Quando o julgamento recomeçou na manhã seguinte, Gus Venable chamou uma série de novas testemunhas. Uma enfermeira depunha: ouvi John Cronin dizer: sei que vou morrer na mesa de operações, você vai matar-me. Espero que a condenem por assassinato. Chegou a vez de um advogado, Roderick Pelham, testemunhar. Gus Venable interrogou-o. Quando informou a doutora Taylor sobre o $1 milhão de John Cronin, o que é que ela respondeu? Ela disse algo como: parece contrário à ética. Ele era meu paciente. Ela admitiu ser contrário à ética? Sim. Mas concordou em ficar com o dinheiro? Oh, sim, absolutamente. Alan Penn estava contra-interrogando. Senhor Pelham, a doutora Taylor esperava a sua visita? Porque não, o senhor não lhe telefonou e disse John Cronin deixou-lhe $1 milhão? Não, Então, quando lhe disse o senhor estava, na verdade, cara a cara com ela? Sim. Em posição de ver a reação dela perante as notícias, sim. E quando a informou do dinheiro, como é que ela reagiu? Bem, ela parecia surpreendida, mas obrigado, Sr. Pelham, é tudo. O julgamento estava agora na 4ª semana. Tanto os assistentes como a imprensa achavam o advogado de acusação e o advogado de defesa fascinantes de se ver. Gus Venable trajava-se de branco e Alan Penn de preto, e ambos movimentavam-se pela sala do tribunal como jogadores de uma partida de xadrez mortal e coreografada, sendo Paige Taylor o peão a sacrificar. Gus Venable estava unindo as pontas soltas. Se me permitirem, gostaria de chamar Alma Rogers ao banco das testemunhas. Depois do juramento da testemunha, Venable perguntou: Senhora Rogers, qual é a sua profissão? Miss Rogers, peço-lhe perdão. Trabalho na Carnegie Travel Agency. A sua agência reserva viagens para vários países, reserva hotéis e presta outros serviços aos vossos clientes? Sim, senhor. Quero que olhe para a ré. Já a tinha visto antes? Oh, sim. Ela veio à nossa agência de viagens há 2 ou 3 anos. E o que queria?
Disse estar interessada numa viagem a Londres e Paris e, julgo eu, a Veneza. Pediu informações sobre pacotes de viagens? Ah, não. Ela disse que queria tudo em primeira classe, avião, hotel. Julgo que estava interessada em alugar um iate. A sala de tribunal ficou silenciosa. Gus Venable dirigiu-se à mesa da acusação e ergueu alguns desdobráveis. A polícia encontrou estas brochuras no apartamento da doutora Taylor. Isto são itinerários de viagem a Paris, Londres e Veneza, brochuras de hotéis e linhas aéreas dispendiosos, e uma delas contém uma lista de preços de aluguel de iates privados. Levantou-se um murmúrio na sala. O advogado de acusação abriu uma das brochuras. Aqui estão alguns dos iates listados para aluguel. Leu em voz alta. O Cristina, o 26 mil dólares por semana, mais despesas de navegação. O Resolute Time, 24.500 dólares por semana. O Lucky Dream, 27.300 dólares por semana. Olhou para cima. Há uma marca de verificação à frente do Lucky Dream. Paige Taylor já tinha selecionado o iate de 27.300 dólares por semana, mas ainda não tinha selecionado a vítima. Olhou para o júri e terminou. Gostaríamos que marcassem isto como prova A. Virou-se para Alan Penn e sorriu. Alan Penn olhou para Paige. Ela estava pálida e cabisbaixa. A testemunha é sua. Penn levantou-se evasivo, mas pensando velozmente. Como vai atualmente o negócio das viagens, Miss Rogers? Desculpe? Perguntei como ia o negócio. A Cornish é uma grande agência de viagens? É bastante grande, sim. Imagino que muita gente entra para obter informações sobre viagens, claro. Diria 5 ou 6 pessoas por dia? Não, respondeu indignada. Falamos com cerca de 50 pessoas por dia acerca de marcação de viagens. 50 pessoas por dia? Parecia impressionado. E o dia de que estamos falando foi há 2 ou 3 anos. Se multiplicar 50 por 900 dias, dá cerca de 45.000 pessoas. Creio que sim. E, no entanto, no meio de toda esta gente, você lembrou-se da doutora Taylor? Como? Bem, ela e as suas amigas estavam muito entusiasmadas com a ideia de viajarem para a Europa. Achei encantador. Pareciam garotas de escola, lembro-me muito bem delas, em particular porque não pareciam ter condições para alugar um iate. Entendi. Suponho que quem quer que entre e peça uma brochura vai viajar? Bem, é claro que não, mas na realidade a doutora Taylor não reservou qualquer viagem, não é assim? Bem, não. A nós não. Ela nem a mais ninguém. Ela simplesmente pediu para ver algumas brochuras. Sim, ela. Isso não é o mesmo que ir a Paris ou a Londres, não é verdade? Bem, não, mas. Obrigado, pode retirar-se. Venable voltou-se para a juíza Young. Gostaria de chamar o Dr. Benjamin Wallace ao banco das testemunhas. Dr. Wallace, o senhor é o responsável pela administração do Embarcadero County Hospital? Sim. Assim sendo, conhece bem a doutora Taylor e o seu trabalho? Sim, conheço. Ficou surpreendido quando foi acusada de assassinato? Penn ergueu-se. Protesto, meritíssima. A resposta do Dr. Wallace será irrelevante.
Se me permitirem, interrompeu Venable. Será bastante relevante se me deixarem. Bem, vejamos no que é que isto irá desenvolver, concedeu a juiz Young. Mas sem disparates, Sr. Venable. Permitam-me que faça a pergunta de outro modo, continuou Venable. Doutor Wallace, todos os médicos são obrigados a fazer o juramento hipocrático, não é assim? Sim. E parte deste juramento é... O advogado de acusação começou a ler um papel que tinha nas mãos. Devo abster-me de qualquer ato de maldade ou corrupção? Sim. Houve alguma coisa no passado da doutora Taylor que o levasse a pensar que ela seria capaz de quebrar o juramento hipocrático? Protesto. Rejeitado. Sim, houve. Explique-se, por favor. Tivemos um doente que, segundo a decisão da doutora Taylor, precisava de uma transfusão sanguínea. A família não quis autorizar. E o que aconteceu? A doutora Taylor tomou a decisão e, de qualquer modo, fez a transfusão de sangue. Isso é legal? É claro que não. Não sem a decisão do tribunal. E depois o que é que a médica fez? Obteve mais tarde a ordem do tribunal e alterou a data que lá constava. Então, ela agiu ilegalmente e falsificou o registro hospitalar para o encobrir? Exatamente. Alan Penn olhou furioso para Paige. Que mais terá ela escondido de mim, pensou. Se os assistentes estavam à procura de algum sinal revelador de emoção no rosto de Paige Taylor, ficaram desapontados. Fria como gelo, pensava o primeiro jurado. Gus Venable voltou-se para a juíza. Meritíssima, como sabe, uma das testemunhas que esperava chamar é um tal Dr. Lawrence Barker. Infelizmente, ainda está sofrendo os efeitos de um infarto e não pode estar presente nesta sala de tribunal para testemunhar. No seu lugar, irei interrogar algumas pessoas do hospital que têm trabalhado com o Dr. Barker. Penn levantou-se. Oponho-me, não vejo a relevância. O Dr. Barker não está aqui. Nem sequer está sendo julgado se... Venable interrompeu. Meritíssima, garanto-lhe que o meu questionário é bastante relevante para o testemunho que acabamos de ouvir. Está também ligado à competência da ré como médica. A juíza Young respondeu cética. Vejamos, isto é uma sala de tribunal e não um rio. Não irei permitir pescarias. Pode chamar as suas testemunhas. Obrigado. Gus Venable voltou-se para o oficial de diligências. Gostaria de chamar o Dr. Matthew Patterson, um sexagenário de aspecto elegante. Dirigiu-se ao banco das testemunhas, fez o juramento e, quando se sentou, Gus Venable perguntou: Dr. Patterson, há quanto tempo trabalha no Embarcadero County Hospital? 8 anos. E qual é a sua especialidade? Sou cirurgião cardíaco. E desde que trabalha no Embarcadero County Hospital, teve a oportunidade de trabalhar com o Dr. Lawrence Barker? Muitas vezes. O que pensa dele? O mesmo que toda a gente. Provavelmente, à exceção de Backey e Coley, o Dr. Barker é o melhor cirurgião do mundo. Estava presente na sala na manhã em que a doutora Taylor operou um doente chamado... Fingiu consultar uma folha de papel. Lance Kelly? O tom de voz da testemunha alterou-se. Sim, estava. É capaz de descrever o que aconteceu nesta manhã? Patterson respondeu com relutância. Bem, as coisas começaram a correr mal, começamos a perder o doente. Quando diz perder o doente, o coração dele parou, estávamos tentando reanimá-lo e...
O doutor Barker tinha sido chamado? Sim. E ele entrou na sala de operações enquanto a operação decorria? Próximo do fim, sim. Mas já era tarde para fazer o que quer que fosse, não conseguimos reanimar o doente. E nessa altura o Dr. Barker disse alguma coisa à doutora Taylor? Bem, estávamos todos bastante transtornados e perguntei-lhe se o Dr. Barker disse alguma coisa à doutora Taylor. Sim. E o que é que ele disse? Houve uma pausa e ao meio desta caiu lá fora um relâmpago, como se fosse a voz de Deus. Um instante mais tarde, rebentou a tempestade e a chuva batia fortemente no telhado do tribunal. O doutor Barker disse: "Mataste-o." Houve um alvoroço entre os espectadores. A juíza Young bateu com o martelo. "Basta! Será que vivem nas cavernas? Mais uma explosão como esta e serão todos postos lá fora à chuva." Gus Venable esperou que a barulheira terminasse. Quando o silêncio retornou, perguntou: "Tem a certeza de que foi isso que o Dr. Barker disse à doutora Taylor? Mataste-o?" "Sim." "E o senhor testemunhou que o Dr. Barker era um homem cuja opinião médica tinha valor?" "Oh, sim." "Obrigado, é tudo, doutor." Virou-se para Alan Penn. "A testemunha é sua." Penn ergueu-se e aproximou-se do banco das testemunhas. "Dr. Patterson nunca assistiu a uma operação, mas imagino que existe muita tensão, em especial quando se refere a algo tão sério quanto uma operação no coração. Existe uma grande tensão. Num momento como esse, quantas pessoas se encontram na sala? 3 ou 4? Não, sempre meia dúzia ou mais." "Verdade?" "Sim. Normalmente estão 2 cirurgiões, um assistente, por vezes 2 anestesistas, uma enfermeira para limpar e pelo menos uma enfermeira que circula de um para o outro lado." "Entendi. Então deve haver muito barulho e excitação, pessoas dando instruções, etc." "Sim." "E pelo que sei, é prática vulgar haver música durante a operação?" "É." Quando o Dr. Barker entrou e viu que Lance Kelly estava morrendo, talvez isso tenha aumentado a confusão. Bem, todos estavam bastante ocupados tentando salvar o doente. Fazendo muito barulho? Havia muito barulho, sim. E, contudo, no meio de tanta confusão e barulho, sem esquecer a música, o senhor conseguiu ouvir o Dr. Barker dizer que a doutora Taylor tinha matado o doente? Com tanta excitação, pode estar errado, não pode? Não, senhor, não posso estar errado. Como é que pode ter tanta certeza? O Dr. Patterson suspirou. Porque eu estava mesmo ao lado do Dr. Barker quando ele o disse. Não havia qualquer possível saída airosa. Não tenho mais perguntas. O caso desmoronava-se e ele nada podia fazer. E estava prestes a piorar. Denise Barry subiu ao banco das testemunhas. "É enfermeira no Embarcadero County Hospital?" "Sim." "Há quanto tempo trabalha lá?" 5 anos. Durante este tempo, alguma vez, ouviu conversas entre a doutora Taylor e o Dr. Barker? "Sim, várias vezes." "É capaz de repetir algumas delas?" A enfermeira olhou para a doutora Taylor e hesitou. "Bem, por vezes o Dr. Barker era muito ríspido." "Não foi isso que perguntei, enfermeira Barry. Pedi-lhe que nos contasse coisas específicas que tenha ouvido dizer a doutora Taylor." Houve uma pausa prolongada. "Bem, uma vez ele disse que ela era incompetente e..." Gus Venable mostrou-se surpreendido. "A senhora ouviu
o Dr. Barker dizer que a doutora Taylor era incompetente? Sim, senhor, mas ele estava sempre... Que outros comentários o ouviu fazer acerca da doutora Taylor? A testemunha estava relutante em falar. Não consigo lembrar-me. Miss Barry, a senhora encontra-se sob juramento. Bem, uma vez ouviu dizer... O resto da frase foi um murmúrio. Não conseguimos ouvi-la. Fale mais alto, por favor. Ouviu dizer o quê? Disse que não deixaria a doutora Taylor operar o cão dele. Houve uma exclamação coletiva na sala. Mas tenho a certeza que ele apenas queria dizer... Julgo que podemos deduzir que o Dr. Barker queria dizer o que disse. Todos tinham os olhos postos em Paige Taylor. O caso da acusação contra Paige parecia esmagador. Contudo, Alan Penn tinha a reputação de ser mestre da magia na sala de tribunal. Era agora a sua vez de apresentar o caso da ré. Conseguiria ele retirar outro coelho do seu chapéu? Paige Taylor encontrava-se no banco das testemunhas, sendo questionada por Alan Penn. Este era o momento que todos esperavam. John Cronin era seu paciente, doutora Taylor? Sim, era. E o que pensava dele? Gostava dele, sabia que estava muito doente. Mas era bastante corajoso, tinha sido operado de um tumor cardíaco. Foi a senhora quem procedeu à operação cardíaca? Sim. E o que descobriu durante a operação? Quando lhe abrimos o tórax, descobrimos que sofria de melanoma, que tinha se disseminado por metástase. Por outras palavras, câncer, que tinha se alastrado por todo o organismo. Sim. Tinha se disseminado por metástase, através de todas as glândulas linfáticas. Isso significa que não havia esperança para ele? Nenhuma médica heróica que pudesse fazê-lo voltar a ser saudável? Nenhuma. John Cronin foi ligado a sistemas de suporte de vida? Sim, foi isso. Doutora Taylor, a senhora administrou deliberadamente uma dose fatal de insulina a fim de acabar com a vida de John Cronin? Sim. Houve um murmúrio súbito na sala de tribunal. Ela é mesmo fria, pensou Gus Venable. Fala de uma maneira que até parece que lhe deu uma xícara de chá. É capaz de dizer ao júri por que é que acabou com a vida de John Cronin? Porque ele me pediu. Ele implorou-me. Mandou-me chamar no meio da noite, sob dores terríveis. Os medicamentos que lhe dávamos já não atuavam. A voz soava calma. Disse que não queria sofrer mais. A sua morte só aconteceu alguns dias mais tarde. Implorou-me para que acabasse com a sua vida. Eu assim o fiz. Doutora sentiu relutância em deixá-lo morrer? Qualquer sentimento de culpa? A doutora Paige Taylor abanou a cabeça. Não. Se o tivessem visto, simplesmente não havia razão para deixar que continuasse sofrendo. Como é que administrou a insulina? Injetei-a nas veias. E isso causou-lhe qualquer dor suplementar? Não, simplesmente fechou os olhos para dormir. Gus Venable levantou-se. Protesto. Penso que a ré quer dizer que ele foi arrastado para a morte. A juiz Young bateu com um martelo na mesa. Dr. Venable, o senhor esgotou seu tempo. Ainda terá oportunidade de contra-interrogar a testemunha. Sente-se. O advogado de acusação olhou para o júri, abanou a cabeça e voltou a sentar-se. Doutora Taylor, quando a senhora administrou insulina a John Cronin, sabia que ele a tinha incluído no testamento
e receberia $1 milhão? Não. Fiquei espantada quando soube. O nariz dela deveria crescer, pensou Gus Venable. Até esta altura nunca tinha falado de dinheiro ou presentes, ou pedido alguma coisa a John Cronin. Um leve rubor atingiu-lhe as faces. Nunca. Mas tinha um relacionamento amigável com ele? Sim. Quando um paciente está naquele estado, a relação médico-doente muda. Falávamos de problemas relacionados com os negócios e com a família dele. Mas tinha algum motivo para esperar algo dele? Não. Ele deixou-lhe este dinheiro por ter aprendido a respeitá-la e a confiar em você. Obrigado, doutora Taylor. Pen voltou-se para Gus Venable. A testemunha é sua. Enquanto Pen regressava à mesa da defesa, Paige Taylor olhou para o fundo da sala. Ali estava Jason sentado, esforçando-se por parecer encorajador. Ao seu lado encontrava-se Honey. Ao lado deste estava um desconhecido sentado no lugar que deveria ser ocupado por Cat, se ela ainda fosse viva. Mas Cat morrera, pensou Paige. Também a matei. Gus Venable levantou-se e dirigiu-se lentamente ao banco das testemunhas. Olhou para as fileiras da imprensa. Não havia lugares vagos e todos os jornalistas estavam ocupados escrevendo. Vou-lhes dar algo sobre o qual poderão escrever, pensou Venable. Permaneceu diante da ré durante um longo momento, estudando-a. Depois disse casualmente: Doutora Taylor, John Cronin foi o primeiro doente que a senhora matou no embarcadero Count Hospital. Alan Penn pôs-se em pé furioso. Meritíssima, eu... A juiz Young já fizera soar o martelo. Protesto aceito. Voltou-se para os dois advogados. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Quero reunir-me convosco no meu gabinete. Quando os dois advogados já se encontravam no gabinete, a juiz Young virou-se para Gus Venable. Você tirou mesmo o curso de Direito ou não, Gus? Peço desculpa, meritíssimo. Eu... Viu alguma tenda lá fora? Perdão? A voz soou zangada. A minha sala de tribunal não é um circo e não tenciono permitir que a transforme em um. Com que direito faz uma pergunta tão explosiva como esta? Peço desculpa, meritíssima. Farei a pergunta de outro modo e irá fazer mais do que isso, afirmou Young. Vai mudar a sua atitude, estou avisando-lhe. Dê mais um golpe destes e declaro o processo nulo. Sim, meritíssima. Quando regressaram à sala de tribunal, a juiz Young disse ao júri: o júri irá ignorar completamente a última pergunta da acusação. E virando-se para o advogado de acusação, pode continuar. Gus Venable tornou a dirigir-se ao banco das testemunhas. Doutora Taylor deve ter ficado muito surpreendida quando foi informada de que o homem que matou tinha lhe deixado $1 milhão. Alan Penn levantou-se. Protesto. Aceito. A juiz Young virou-se para Venable. O senhor está testando a minha paciência. Peço desculpa, meritíssima. Voltando-se de novo para a testemunha. Deve ter tido uma relação muito amigável com o seu paciente, quero dizer. Não é todos os dias que uma pessoa quase totalmente estranha nos deixa $1 milhão, não é assim? Paige Taylor corou ligeiramente. A nossa amizade acontecia apenas no contexto da relação médico-paciente. Será que não foi algo mais do que isso? Um homem não retira a esposa e a família do testamento para deixar $1 milhão a uma estranha, sem qualquer tipo de persuasão. As conversas sobre problemas de negócios que afirmou ter tido com ele... A juíza inclinou-se para a frente e disse em tom de aviso: Dr. Venable.
O advogado ergueu as mãos em sinal de rendição. Voltou-se de novo para a ré. Assim, a senhora e John Cronin tiveram uma conversa amigável. Ele contou-lhe coisas pessoais, gostava de você e a respeitava. Diria que isto é um resumo justo, doutora? Sim. E por fazer isso, ele deu-lhe $1 milhão? Page olhou para a sala do tribunal, nada disse, não tinha resposta. Venable começou a caminhar em direção à mesa da acusação e subitamente tornou a virar-se para a ré. Doutora Taylor, há pouco a senhora afirmou que desconhecia que John Cronin iria deixar-lhe dinheiro ou que iria retirar a família do testamento. Sim, afirmei. Quanto ganha um médico residente no embarcadero County Hospital? Alan Penn levantou-se. Protesto, não vejo... É uma pergunta correta, a testemunha pode responder. $38 mil por ano. Venable replicou compreensivamente. Não é muito para os dias de hoje, ou é? E desse valor são deduzidos os impostos e as despesas do dia a dia. Não poderá sobrar o suficiente para fazer uma viagem de luxo, digamos a Londres, Paris ou Veneza, não é assim? Suponho que não. Não. Então a senhora não planejou fazer umas férias destas, porque sabia que não conseguia pagá-las. Sim. Alan Penn levantou-se novamente. Meritíssima. A juiz Young voltou-se para o advogado de acusação. Aonde é que isto vai dar, Dr. Venable? Quero apenas sublinhar que a ré não podia planejar uma viagem de luxo sem obter o dinheiro de alguém. Ela já respondeu à pergunta. Alan Penn sabia que tinha de fazer alguma coisa. Não sentia o que pensava, mas aproximou-se do banco das testemunhas, com o aspecto alegre de um homem que acabou de ganhar a loteria. Doutora Taylor lembra-se de ter ido buscar estas brochuras de viagem? Sim. Planejava ir à Europa ou alugar um iate? É claro que não. Tudo isso faz parte de uma espécie de brincadeira, de um sonho impossível. Eu e as minhas amigas julgamos que iria nos levantar o espírito. Estávamos muito cansadas na época. Parecia uma boa ideia. A voz foi se extinguindo. Alan Penn olhou disfarçadamente para o júri. Os rostos registravam a descrença total. Gus Venable questionava a ré num novo exame. Doutora Taylor conhece o Dr. Lawrence Barker? A imagem veio-lhe subitamente à memória. Vou matar Lawrence Barker. Falo-ei lentamente. Deixá-lo-ei sofrer primeiro e depois vou matá-lo. Sim, conheço o Dr. Barker. Com que ligação? Eu e o Dr. Barker trabalhamos muitas vezes juntos durante os últimos 2 anos. Diria que ele é um médico competente? Alan Penn deu um salto da cadeira. Oponho-me, meritíssima, a testemunha. Mas antes de poder acabar, ou a juiz Young determinar, Page respondeu, é mais do que competente, é brilhante. Penn voltou a sentar-se, demasiado estupefato para falar. Importa-se de se explicar? O Dr. Barker é um dos mais famosos cirurgiões cardiovasculares do mundo. Tem uma enorme atividade privada, mas dispensa 3 dias por semana ao embarcadero County Hospital. Então, a senhora tem em grande consideração os juízos emitidos pelo Dr. Barker relativamente a assuntos médicos? Sim. Acha que ele seria capaz de julgar a competência de outro médico? Penn esperou que Page respondesse, não sei. Ela hesitou. Sim. Gus Venable virou-se para o júri. Ouviram a ré dizer que tinha em grande consideração os juízos médicos do Dr. Barker
Espero que ela tenha escutado atentamente o juízo do Dr. Barker sobre a sua própria competência ou a falta dela. Alan Penn levantou-se furioso. Objeção concedida. Mas já era tarde, o mal estava feito. No intervalo seguinte, Alan Penn empurrou Jason para banheiro masculino. Em que é que me meteste? Perguntou Penn zangado. John Cronin a odiava. Barker a odiava. Insisto que os meus clientes me digam a verdade, toda a verdade. Só assim os posso ajudar. Bem, não posso ajudá-la. Sua amiga encarregou-me de um trabalho sobre neve, tão profunda que preciso de esquis. Sempre que abre a boca, coloca mais um prego no caixão dela. Nesta tarde, Jason Curtis foi visitar Paige. Tem uma visita, doutora Paige. Jason entrou na cela de Paige. Paige voltou-se para ele tentando esconder as lágrimas. Está feito, não está? Jason esboçou um sorriso. Conhece aquele provérbio até ao lavar dos cestos é vindima? Jason, você não acredita que matei John Cronin por dinheiro, acredita? O que fiz foi apenas para o ajudar. Acredito em você, disse Jason baixinho. Eu te amo. Tomou-a nos braços. Não quero perdê-la, pensou Jason. Não posso. Ela é a melhor coisa da minha vida. Tudo há de acabar bem. Prometi-lhe que ficaríamos juntos para sempre. Paige abraçou-o com força e pensou: nada é eterno, nada. Como é que tudo começou a correr tão mal, tão mal, tão mal?